Graça e paz, queridos. Amém. Boa noite. Fico muito lisonjeado por poder ministrar a palavra do Senhor. É tão bom poder compartilhar daquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Queridos, e eu confesso para vocês que, apesar de já ter 41 anos de evangelho, eu comecei ainda, minha mãe estava grávida, brincadeira. Apesar de ter 41 anos que eu conheço o Evangelho, eu confesso para vocês que de vez em quando a gente abre a Bíblia e um determinado versículo salta. E é como se desse um tapa na gente assim para chamar a atenção para uma verdade, para alguma novidade que a gente não tinha ouvido e ainda não tinha pensado. E isso é tremendo. E algumas pessoas que andam mais próximo de mim, elas devem recordar que de vez em quando eu menciono um versículo quando a gente está orando, alguma coisa assim. E isso é muito interessante, porque a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia e ela tem algumas verdades para revelar aos nossos corações. Quem tem dúvida de que o Senhor ainda tem muitas novidades para revelar aos nossos corações? Amém? E uma dessas verdades que eu quero compartilhar com vocês está em João capítulo 17 e versículo de número 3, a oração sacerdotal de Jesus Cristo. João capítulo 17 e o versículo de número 3. Nós vamos ler no telão porque todos vão ler a mesma versão e isso é muito importante. Olha só que interessante. E a vida eterna é essa: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu gostaria de convidar vocês, só para aqueles que quiserem, para nós lermos este versículo em alta voz. Vamos lá? 1, 2, 3. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Amém? Pode deixar esse versículo no telão o tempo todo, tá bom? Muito obrigado. Queridos, e a vida eterna é essa: que conheçam a ti. Eu gostaria de perguntar para vocês, o que é a vida eterna para vocês? O que é a vida eterna? Queridos, quando nós começamos a falar em vida eterna, para a maioria das pessoas, logo vem pensamentos apocalípticos, né? Vai acabar, vamos morrer, vai ter arrebatamento, vai acontecer alguma coisa, e num futuro distante, num futuro indeterminado, nós não sabemos a data, a gente começa a viver uma vida eterna. Mas, queridos, defina para mim o que é eternidade. Você já parou para definir o que é eternidade? Talvez seja muito difícil para nós, seres humanos, definirmos o que é eternidade, porque nós nascemos e vivemos dentro de uma linha do tempo, não é? Há um dia para nascer, há toda uma cronologia, um cronograma natural na nossa vida. Nasce, vai ser amamentado, vai crescer, vai nascer os primeiros dentes, vai começar a falar as primeiras palavras, vai para o jardim da infância, prézinho, entra na escola, começa a adolescência, juventude, para alguns casam, começa uma nova família. E aí vai passando o tempo, é adulto, depois já é um pouco mais maduro, idoso, e se espera naturalmente um fim. Esse é o ciclo natural da vida na Terra. Então nós nascemos dentro de um tempo limitado e, fisicamente falando, não existe eternidade para nós. Então é difícil definir e entender o princípio da eternidade. Mas eu quero dizer para vocês, querido, que a eternidade, por definição, não existe começo e não existe fim. É tudo agora, é tudo presente. Querido, é tão delicado para entender isso,
E eu já falei isso aqui por uma ou duas vezes, mas vale a pena repetir, querido. Deus é eterno e para Ele o que vai acontecer é como se já tivesse acontecido. E o que já aconteceu no nosso tempo, para Ele é como se estivesse acontecendo agora. Pois a própria palavra de Deus define no Apocalipse que Jesus é o que era, o que é e o que há de vir. É a mesma pessoa no passado, no presente e no futuro. E isso é tão curioso porque em Apocalipse define Jesus como o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Então quer dizer, não tem uma divisão de tempo. Mas pastor, o que tudo isso tem a ver conosco agora em pleno século 21? Porque para a maioria das pessoas, querido, para a maioria dos cristãos, eles estão esperando a vida eterna para um momento futuro. Para a maioria das pessoas, elas estão colocando as suas expectativas de melhoria, de bênção, de graça, de glória, de coisas melhores para um futuro indeterminado. E eu provo isso para vocês, querido. Jesus, por ocasião da ressurreição de Lázaro, lembra lá em João 11? Jesus, ele é avisado que um amigo dele, amigo muito íntimo dele, estava doente. E mandaram chamar Jesus porque os médicos não haviam dado jeito. Então eles precisavam de um milagre. E a Bíblia diz que Jesus tinha muita coisa a fazer. E ele demorou 4 dias para se dirigir até uma cidadezinha chamada Betânia, aonde morava Lázaro e suas 2 irmãs, Marta e Maria. E aí sabe o que acontece? Nesses 4 dias, Lázaro morreu. Na verdade, no primeiro dia que chamaram Jesus, Lázaro morreu, porque quando ele vai até lá, já se fazia 4 dias. E quando Jesus chegou até Betânia, Marta veio receber Jesus. Ela ficou sabendo que Jesus estava chegando, ela saiu correndo atrás de Jesus, e ela já vai tentando dar uma bronca sutil de leve. Jesus, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Aonde estava a fé dela, queridos? No Deus do passado. Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E aí Jesus fala, Marta, se creres, verás a glória de Deus. Teu irmão há de ressuscitar. Aí ela vai e fala para ele, eu sei que ele, olha só a afirmação, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Ela acreditava no Deus do futuro. É tão fácil, queridos, falar, ó Deus maravilhoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Moisés. Ó Deus, Senhor que um dia vai chamar a tua igreja em glória, o Senhor que está preparando as mansões celestiais, o céu para nós. Queridos, mas será que conseguimos acreditar que Deus é o Deus do Antônio? Que Deus é o Deus nosso, que Deus é o Deus do Leandro, que Deus é o Deus do Vinícius? Será que conseguimos acreditar que Deus é o Deus de agora, é o Deus do pastor Jairzinho, é o Deus do Henrique, é o Deus da Maria, é o Deus do João, é o Deus do Pedro, é o Deus de agora? Amém? Quantos podem afirmar que creem num Deus do presente? Não senti muita empolgação, queridos. Eu sei que de vez em quando a palavra dá um nó nas nossas cabeças. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que nós temos facilidade de acreditar no Deus que já foi. Nós temos facilidade de acreditar num Deus que poderá fazer em algum momento, mas nós temos sim uma dificuldade, e quero dizer para vocês que isso acontece comigo. Temos uma certa dificuldade de acreditar no Deus de já, no Deus de agora, num Deus presente, naquele que declarou, eu sou. Ele não declarou eu era, ele não declarou eu serei, ele declarou eu sou, aleluia. Glórias ao nome do Senhor. E pode se empolgar, porque ele disse na sua palavra, quando ele estava ascendendo ao céu, estava indo para o céu, eis que estou convosco todos os dias, amém? Aleluia! Pode dar um amém, um glória por essa afirmação?
Aleluia! Ele não disse que estaria em algum momento, e nem que estava. Ele disse, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Amém? Olha, queridos, essas verdades precisam nos chocar. E eu falo para vocês que quando eu estava lendo a palavra do Senhor, nem lembro o que eu estava procurando, mas eu estava fazendo uma pesquisa e me deparo com João 17:3. Que Jesus ele estava orando ao Pai, ele estava fazendo uma oração pelos discípulos, porque ele logo seria preso e passaria por todo o Calvário, mas ele reuniu os discípulos e ele fez uma oração, não só pelos discípulos, mas por todos que viriam a ser discípulos. E ele vai e faz uma oração e ele começa. E a vida eterna é essa, Pai. Que conheçam a Ti e que também conheçam a mim, a Jesus Cristo, a quem enviastes. Queridos, ele não disse que a vida eterna seria alguma coisa no futuro. Tem muita gente que fica esperando, queridos, a vida eterna como se fosse uma viagem. Um dia... Quem sabe quando eu me aposentar, eu vou morar no interior, numa chácara, e vai ter lá um belo lago para pescar, não é, João? E eu vou ficar lá na minha vida super tranquilo lá, agachadinho lá pescando, sem compromisso, desfrutando de uma aposentadoria, de uma vida maravilhosa. Ou então, queridos, para muitas pessoas a vida eterna talvez vai ser aquele momento que nós vamos para um lugar, como nas ilustrações, um lugar ouvindo aqueles cantos angelicais, parecido com os cantos gregorianos das catedrais, e aquele negócio tudo zen, tudo silêncio. Queridos, você está esperando uma vida eterna assim, ela vai ser muito tediosa. Dá uma lida na palavra do Senhor e você vai ver que no céu não tem tédio, não tem essa rotina chata, não tem aquela mesmice, querido. E quando tem glória a Deus, você vai ver que é anjos, arcanjos, é no meio de pedras afogueadas, pedras preciosas. E eu diria para você, querido, que a definição do paraíso da palavra de Deus, ela não reflete a realidade da glória, porque o homem, para definir alguma coisa, ele precisa usar como referência aquilo que ele conhece. Eu não consigo definir o que eu não conheço. Então, quando a Bíblia fala que é um rio claro, cristalino como cristal, era a melhor referência que João tinha no Apocalipse. Eu acredito que é muito superior a isso. Paulo fala que as coisas que estão escritas são sombras, são alegorias, não há definição. Oh, queridos, que vida eterna é que você está esperando? Você já parou para imaginar? Qual é a vida eterna que você tem expectativa? Alguém tem alguma expectativa maravilhosa de vida eterna? Levanta a mão para eu conhecer. Querido, 6 pessoas levantaram as mãos e depois foram levantando aos poucos. E eu não vou forçar a barra para que os outros não levantem, que talvez eles estejam certos. Pela afirmação da palavra do Senhor, querido, a vida eterna não é algo que vai acontecer. É algo que já está acontecendo. Amém? A vida eterna é algo que já está acontecendo. Amém? Queridos, eu vou só pela definição simples, tá? Eu não vou nem entrar no âmbito espiritual. Se eternidade é aquilo que não tem começo e não tem fim, então nós estamos num período da eternidade. Nós estamos na eternidade. Não dá para falar que nós estamos no meio da eternidade, porque não teve começo e não tem fim. Nós estamos na eternidade. Agora, queridos, o que saber dessa verdade impacta a sua vida? O que saber dessa verdade impacta a sua vida? Eu vou contar um pequeno episódio que ocorreu comigo alguns dias atrás. Eu estava recebendo 2 pessoas que vieram retirar uma máquina de lavar que nós doamos para uma família. Eles foram retirar essa máquina de lavar em casa e vieram numa picape. Então vieram 2 pessoas.
depois eu fiquei sabendo que era um cristão desviado. E o outro era um desses irmãos aí, autodenominado Canela de Fogo, sabe? E aí nós começamos a conversar e logo entramos na palavra de Deus e começamos a falar um pouquinho. E aí, queridos, me veio esse versículo que ele já está queimando no meu coração aqui há uns 3 ou 4 meses. E aí eu comecei a comentar com eles desse jeito. O grande mal desse século, das pessoas, até mesmo dentro das igrejas, é que elas estão com uma expectativa tão grande numa vida eterna, numa eternidade que poderá surgir no futuro, que estão esquecendo de viver a vida eterna agora. Elas estão abrindo mão do hoje, do agora, pensando ou colocando a expectativa no futuro. E aí o que acontece, queridos? E aí, dentro dessa ocorrência, eu fiz um comentário. Tem gente que está esperando para se consertar amanhã, depois, mês que vem, está esperando para entregar a Jesus a sua vida daqui a pouco, porque ainda acha que tem tempo, esquece da questão da eternidade. Mas se a vida eterna é agora, querido, e Deus, por alguma razão, resolve chamar a gente agora, a oportunidade de decisão acabou. Você já está na vida eterna, querido. Não tem mais tempo para falar, eu vou me consertar depois. Não tem mais tempo para deixar, eu vou assumir minha responsabilidade depois. Não há mais tempo, querido, para dizer, daqui a pouco eu assumo. Eu escolho ocupar uma posição na obra de Deus. Eu escolho fazer alguma coisa. Você está adiando, querido, algo que não pode ser adiado. A vida eterna já está passando aos nossos olhos. Sabe o que está acontecendo com muita gente? É a história do garotinho que não conhecia circo. Numa cidadezinha do interior. Eu sei que sempre essas historinhas têm o nome do Joãozinho, né? Vamos usar o nome do Joãozinho? O Joãozinho queria conhecer muito o circo. Ele era garotinho, sei lá, dos 6, 7 anos. Morava na roça. E aí quando ficaram sabendo que o circo viria na cidadezinha lá, o Joãozinho foi logo pedindo para o pai, pai, eu quero ver o circo, você me leva no circo? Pai, sim, eu vou te levar no circo no final de semana. Tá bom, no domingo, na matinê. E aí o Joãozinho no sábado à noite, naquela expectativa tão grande de que o circo iria, ele enfim ia ver os palhaços, malabaristas e coisa e tal, que ele ficou naquela ansiedade tão grande. Eu não vou dormir, porque eu não quero perder a hora. Na hora que meu pai acordar, que o galo cantar, eu quero já estar de pé, porque eu não vou perder o circo. E aí tudo bem, ele ficou naquela ansiedade toda que a gente conhece bem quando estamos na expectativa de alguma coisa muito importante. Tá bom, vem domingo de manhã, fizeram aquela caminhada ou cavalgada até a cidadezinha e foram para o circo. Chegar na hora do circo, o Joãozinho está tão cansado que não dormiu à noite, dormiu no colo do pai e perdeu o espetáculo. Tem muita gente assim, querido. Está com a expectativa tão grande, está perdendo o momento de descansar hoje, de viver o hoje, esperando uma coisa tão boa no futuro, que será que ela vai estar saudável e bem, vai estar pronta para quando vir esse futuro? Querido, se eu não estiver preparado para começar a viver a vida eterna agora, será que eu vou estar preparado no futuro? Se eu não começar a entender os princípios da vida eterna agora, será que eu estarei preparado ou vou entender os princípios da vida eterna depois? E aí Jesus vem com esse versículo e fala, e a vida eterna é essa, que conheçam a ti. Querido, Jesus não fala que a vida eterna era alguma coisa que ia acontecer. Ele nem se reportou ao Apocalipse. Querido, arrebatamento é uma fase, é um evento que vai acontecer. O arrebatamento não determina a vida eterna, porque ela já começou. Oh, queridos, e ainda tem um outro episódio na Bíblia que prova isso. Sabe lá em Marcos 17, quando chega um mancebo de qualidade, um jovem rico, tem uma tradução que diz que era um príncipe muito rico, e chega assim, bom mestre, o que devo fazer para herdar
a vida eterna. Jesus vai falar assim, por que me chama de bom se bom só há um? É uma palavra tão simples, mas Jesus está querendo dizer, ninguém é bom o bastante para se garantir, só tem um bom. Então não são coisas terrenas aqui que a gente venha fazer que vai garantir alguma coisa para a gente. E aí Jesus, querido, não fala para ele, se você quiser herdar a vida eterna. Sabe o que Jesus falou? Se você quiser entrar na vida eterna, você tem que guardar todos os mandamentos. Querido, presta atenção na sutileza. Jesus não fala se você quiser herdar alguma coisa futura. Jesus fala com ele se você quiser entrar na vida eterna. Você deve guardar todos os mandamentos. Aí ele fala, mas eu já guardo isso desde a minha mocidade. Religiosidade. Já guardo tudo, já observo tudo. Eu já faço a minha parte. Jesus vira para ele e fala, então, sabe o que te falta? Vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e siga-me. O que Jesus estava dizendo para ele, querido, Jesus não estava colocando uma coisa impossível para ele. O que Jesus estava dizendo é, toda a sua religiosidade, os seus bens, não pode garantir a tua entrada na vida eterna. Não é que Jesus condena riquezas e quaisquer outras coisas, não, querido. Deus não condena isso. Se Deus condenasse, ele não tinha feito ricos todos os patriarcas que se achegaram a ele. Amém? Mas Jesus deixou bastante claro que não era a religiosidade e não eram os bens que poderiam garantir a entrada na vida eterna. Amém? Queridos, isso é muito importante. Aí eu te faço uma pergunta. Você está preparado para começar a viver a vida eterna agora? Eu vi 3 amém. Até o finalzinho, espero, queridos, ora ao Espírito Santo, para que a gente consiga dar um amém de verdade. Consigamos falar, assim seja, ó Pai, eu consigo viver a vida eterna a partir de agora. Queridos, para nós entendermos, a Bíblia fala que Adão era o primeiro homem, e nós seres humanos vivemos a escola do primeiro homem, a escola de Adão, que é a escola do externo, a escola do exterior, é a escola das coisas que tem no mundo, de tomar posse, de dominar o mundo. Deus não disse para Adão, dominai sobre todos os animais da terra? Ok, essa é a escola de Adão. E aí vem Jesus, o segundo homem, agora espiritual, e vira para todos e fala, o meu reino não é desse mundo. O meu reino não é dessa terra. O meu reino não diz respeito às coisas deste mundo. Jesus chega e fala, o meu reino não é comida e nem é bebida, mas é paz, é alegria no Espírito Santo. Jesus está dizendo que o reino dele acontece aqui dentro de nós. Escola de Adão, externo, o exterior. Escola de Jesus fala do interior. Mas pastor, ainda não estou entendendo nada. Vamos entender, queridos. Jesus lá em João, capítulo de número 6, e o versículo de número 37, ele está falando, e ele diz assim, quem crer em mim, rios de água viva jorrarão do seu interior. Querido, Jesus não está dizendo que vem um rio de fora e que vem para dentro de nós. Ele está dizendo que de dentro de nós vai jorrar um rio de água viva. E quando lá em João 4, Jesus está à beira do poço de Jacó, aquele episódio que chega uma mulher, uma prostituta, para pegar água, e Jesus pede água para ela, quebrando os protocolos religiosos e políticos da época, e a mulher fica ali assim e tal, mas você é judeu e está pedindo água a mim que sou samaritana? Jesus vira para ela assim, olha, se você soubesse quem eu sou, você não me daria água, você pediria água, e eu lhe daria a água da vida. Porque a água que eu lhe der para beber provocará, colocará em você uma fonte que jorrará para a vida eterna. Amém? Olha só, querido, a junção da palavra de Deus. Ele não diz para aquela mulher, ele não diz para os fariseus que era algo no futuro, era algo agora. Quem crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior.
Queridos, e crer aqui tem um significado mais profundo do que acreditar. A palavra crer aqui, ela tem o significado de apreender, de trazer para dentro, de ser um só com aquilo que você acredita. E para quem gosta de aprofundar, quando Jesus em João 17,3 disse a vida eterna é essa, que conheçam a ti, essa palavra conhecer no original dela, querido, fala de ter uma intimidade, uma relação profunda com o objeto do teu conhecimento. Então, conhecer a Deus não é saber sobre Ele, não é ter informações sobre Ele, não é ler um livro sobre Ele, queridos. Não é pesquisar sobre Ele num site de fofoca ou na internet. Conhecer aqui, querido, fala em ter intimidade, em saber quem é esse Deus Todo-Poderoso, em ter um profundo e íntimo relacionamento com Ele, aleluia. E é em João 17 que Jesus fala, e eu oro para que eles sejam um em ti, como eu sou um contigo. Querido, conhecer a Deus aqui, queridos, é ter uma intimidade tão grande com Ele, que você passa a ser um com Ele, você passa a ter o pensamento dEle, a vontade dEle, e passa a expressar o amor dEle, porque rios de água viva fluindo do nosso interior, querido, é só uma expressão alegórica, metafórica, de que de dentro de nós vai fluir vida, e essa vida vai ser representada por amor, por alegria, por paz, por bondade, que são características do Deus que nós conhecemos, que nós passamos a viver em intimidade com Ele, aleluia. Queridos, quantos querem e podem começar a viver essa vida eterna agora? Amém? Aleluia, não crie expectativas. Se você tinha expectativas de vida eterna para o futuro, queridos, apaga tudo isso e começa a criar uma expectativa para começar a viver a vida eterna agora, a partir de hoje, porque isso está disponível não só para mim, está disponível para você e para todos quanto aqueles crerem na palavra do Senhor. A vida eterna começa agora. Diga comigo bem alto: a vida eterna começa agora. A vida eterna começa agora. A vida eterna começa agora. Aleluia. Exaltado é o nome do Senhor. Podem aplaudir o Deus Todo-Poderoso. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. A palavra do Senhor diz em Romanos 14:17, não precisa colocar no telão não. Diz da seguinte maneira: pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus, que Jesus Cristo, quando Ele se apresenta ao mundo, Ele diz: é chegado o reino de Deus. Reino de Deus é vida eterna. Jesus não disse: olha, vai chegar o reino de Deus. O que Ele afirma? É chegado o reino de Deus. E Paulo traduz para os romanos o que é o reino de Deus. Ele diz: pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, escola de Adão, que vem de fora. Mas o reino de Deus, aleluia, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Oh, queridos, quando você se enche da alegria do Espírito Santo, você está vivendo o reino de Deus. Quando você está cheio de paz, tranquilidade, você está vivendo o reino de Deus. Quando você pratica a justiça, ora pela justiça, você está vivendo o reino de Deus. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor Todo-Poderoso. Mas aí, queridos, ainda na ilustração que nós estamos falando de Adão e de Jesus, nós achamos que as coisas têm que acontecer primeiro por fora, para depois acontecer por dentro. Mas sabe o que Jesus disse para os fariseus? Primeiro, limpa o copo e o prato por dentro, para que o exterior esteja limpo. Quem tiver curiosidade, Mateus capítulo 23, versículo 26, Jesus faz essa afirmação. Primeiro, limpa o copo e o prato por dentro, para que o exterior então seja limpo. O que ele está dizendo?
não adianta o de fora, se dentro está tudo sujo. Não adianta preocupar fora. E olha, vou ainda trazer mais versículos da palavra de Deus para a gente entender isso num nível de profundidade. Quando os fariseus reclamavam com Jesus que os discípulos estavam comendo espigas sem lavar as mãos, Jesus fala para ele, não fica preocupado não, o que contamina o homem não é o que entra na sua boca, mas é o que sai da boca, porque do que sai da boca está cheio o coração. Então o que contamina não é o que vem de fora, é o que está dentro. E Salomão, há mais de 700 anos antes de Cristo, ele já falava, de todas as coisas que se devem guardar, guarda o teu coração, porque dele procede todas as saídas da vida. Queridos, então a gente está falando do interior, é onde Deus quer trabalhar, é onde é a morada do Espírito Santo, é onde nós cremos, querido. Eu não estou falando de um coração de carne e osso, mas estou falando do centro da nossa vontade, da nossa alma, do nosso intelecto. É aqui onde Deus quer fazer a maior transformação, e é dentro de nós que começamos a viver a vida eterna. Porque quando houver a transformação no coração, o exterior é a consequência, aleluia. E hoje há uma inversão de valores. Nós, queridos, todos nós aqui, sem pagar uma de santinho, todos nós, estamos tão preocupados com o exterior, orando por coisas externas, e não estamos tão preocupados com aquilo que está dentro. Queridos, mas é dentro que tem a fonte que jorra para a vida eterna, mas é dentro que também tem a fonte das contaminações. Oh, queridos, eu já tratei muitas pessoas em processos de coach, de neurolinguística, coisas desse tipo. E eu vou afirmar para vocês, sem medo de ser feliz, só se resolvia os problemas de fora quando resolvia o problema de dentro, queridos. Eu vou dizer para vocês uma coisa, a maior dificuldade de Deus, se é que podemos usar essa expressão, não é fazer milagres. Querido, Deus pode fazer qualquer milagre a qualquer momento, Ele pode, Ele é todo poderoso. O maior problema de Deus, vamos usar isso entre aspas, porque Deus pode tudo e qualquer coisa, não é mudar aquilo que está fora, não é curar, queridos, não é trazer prosperidade. A maior dificuldade de Deus, sabe o que é? É mudar o coração, queridos, porque por causa do livre-arbítrio que Ele deu para nós, Ele não é como ladrão que invade, que rouba, que mata, Ele pede entrada, querido, e lá em Apocalipse 3:20, Ele diz, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, entrarei, cearei com ele e ele comigo. E essa carta foi escrita para a igreja, não foi escrita para o mundo. Querido, olha só que tapa na nossa cara, Jesus pedindo entrada no coração dentro da igreja. Jesus pedindo entrada no coração dos crentes, queridos. Não era uma mensagem evangelística, era uma mensagem para irmãos. Entenderam? Porque Deus está mais interessado em resolver primeiro por dentro e depois Ele vai resolver por fora. Aliás, por fora vai ser consequência. Queridos, lá na carta de João, numa das epístolas de João, não me lembro agora exatamente o local, mas João ele escreve para um amigo dele, e ele diz essa expressão, olha que expressão que ela passa desapercebido. Desejo que te vá bem todas as coisas, assim como bem vai a sua alma. A gente olha isso aí, uma poesia, bonitinho. Desejo que te vá bem todas as coisas, assim como bem vai a sua alma. Querido, se o interior estiver bem, é uma consequência natural que o exterior comece a ficar bem. Amém?
de todas as coisas que deve guardar, diz a palavra do Senhor, guarda o teu coração, porque dele procede todas as saídas, todas as portas para a vida. Amém? Aleluia, glórias ao nome do Senhor. E aí nós voltamos, e a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, queridos. E conhecer a Deus fala de uma intimidade que acontece no nosso interior, porque a Bíblia diz que o Senhor, Ele é Espírito, e é verdade, os verdadeiros adoradores não adorarão fisicamente, não adorarão num congresso, não adorarão num evento, não adorarão num palco, adorarão aonde? Em espírito e em verdade. Está falando do coração, querido, está falando do interior. Não estou dizendo que não vamos fazer isso de maneira nenhuma, mas o louvor aqui, a adoração aqui, querido, deve ser um reflexo daquilo que acontece dentro de nós. Amém? Isso é tremendo, e nem sempre nós conseguimos compreender isso nessa profundeza tão grande. E aí nós podemos, querido, entender que o reino de Deus, então, a vida eterna, deve ser algo muito presente, muito constante na nossa vida. É por isso que lá em Mateus 6,33, Jesus fala, mas buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Querido, é a palavra do Senhor que está se auto-interpretando. Se eu buscar primeiro a vida eterna, que é conhecer a Deus, conhecer a Jesus, se eu buscar o reino dos céus, que é o reino de Deus, o reino de Jesus, as coisas, as outras coisas que são necessárias, elas serão acrescentadas. É uma consequência. Amém? Aí a gente fica perguntando, mas pastor, tem tanta coisa errada na minha vida, o que eu faço? Meu Deus do céu. Conhecer a Deus, queridos. Muitas pessoas podem perguntar, mas pastor, como é que eu vou conhecer a Deus que eu não estou vendo em carne e osso? O que é? Qual é a expressão de Deus? Jesus disse na sua palavra, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E depois ele fala que quem vem ao Pai, vem a Ele. E ele fala que ele é um com o Pai, porque ele faz a vontade do Pai. Então, se eu quero conhecer a Deus, a imagem de Deus é Jesus Cristo. A imagem de Deus é Jesus Cristo. Olha só que interessante, então nós precisamos conhecer a Jesus, e para conhecer a Jesus nós temos o histórico dele nos evangelhos, como ele procedeu, como ele caminhou, o que ele fez, o que ele deixou de fazer, querido. E esse é o nosso modelo de vida para conhecermos e termos uma intimidade profunda com Deus, aleluia. É quando nós conhecemos ao Senhor Jesus Cristo, e esse é o entendimento que nós precisamos, a revelação do Espírito Santo, que a gente conhece ao Pai através de Jesus Cristo. E talvez aqui vai dar um nó na sua cabeça. Mas espera aí, se Jesus Cristo era o exemplo de vida eterna enquanto estava na terra, e tinha uma intimidade profunda com o Pai, e ele teve situações hostis na vida dele, então quer dizer que a vida eterna não é sinônimo de estar por cima da carne seca o tempo todo? Aí que muita gente se engana, queridos. Acha que a vida eterna, ele vai estar isento e livre de toda e qualquer situação, está focado no exterior. Jesus é o exemplo perfeito da vida eterna, e ele passou por necessidades, por lutas, por provação, ele passou até por morte de cruz, querido. Então a vida eterna, ela deixa de ser aquela ilusão das histórias de quadrinho e dos contos de fadas que viveram felizes para sempre. Porque a representação de felicidade do mundo, ela está no exterior, ela está na ostentação, ela está talvez na ausência de problema. Mas a gente se depara que a felicidade na palavra de Deus, ela está em conhecer o Deus Todo-Poderoso, em ter a
paz que só Ele pode dar e colocar nos nossos corações está em viver com Ele todos os dias. E mesmo apesar de lutas e tribulações, nós temos a convicção e a certeza de que em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia! Queridos, isso é a vida eterna. Não há promessa na palavra do Senhor de isenção de lutas e tribulações, mas há promessa de vitória, amém? Não há promessa, querido, que nós não teremos dias ruins, mas há promessa, querido, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, aleluia! Glórias ao nome do Senhor. É isso, querido, que é viver a vida eterna. Chama nós para a realidade que a palavra do Senhor coloca. Viver a vida eterna não é ser super-herói, querido. Até porque todo super-herói tem a sua fragilidade. Todo super-homem tem a sua criptonita. Queridos, não é isso que a palavra do Senhor nos chama. Nos chama para viver uma realidade de vitória, querido. Uma realidade que nós estamos aqui no nosso dia a dia, com nossas lutas, com nossas tribulações, mas o nosso interior está limpo, está em comunhão com Deus, com o Espírito Santo, e nós estamos vivendo em alegria, porque, queridos, nós estamos vivendo por aquilo que nós vemos, mas estamos vivendo por aquilo que nós cremos, e que está no nosso interior. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Lá em João 7,38, eu já mencionei para vocês, mas diz: quem crer em mim, do seu interior fluirão ou jorrarão rios de água viva. Em João 4,14, fala que essa água viva jorra para a vida eterna. Queridos, aqui tem um negócio bem interessante. A Bíblia fala que rios fluirão e jorrarão para a vida eterna. Queridos, tudo aquilo que não flui não pode ser chamado de rio. A gente pode chamar de represa, a gente pode chamar de barragem, e olha que vocês sabem o que causa barragem. A gente pode chamar de lago, mas não pode ser chamado de rio, porque o rio induz. O conceito de rio é aquilo que tem uma nascente e flui. E pela palavra do Senhor, lá em Ezequiel 47, a palavra do Senhor fala de um rio que nasce no templo, e onde ele passa, ele transforma as terras que eram desertos em terras férteis, e ele leva vida por onde passa. O que significa isso para você? O que significa isso para você? Se dentro de você está fluindo um rio de água viva, que está jorrando para a vida eterna, isso quer dizer, não tem fim, não tem um limite, é agora. O que está acontecendo com a sua vida? Agora vem, pastor Antônio. Aonde você está passando, você está transformando o deserto em terra fértil? Você está transformando sequidão em áreas alagadas de águas puras? Você está transformando doença em cura? Você está transformando aquele monte de problema, vidas arrasadas, em vidas restauradas e transformadas, como é a sua? Queridos, é isso que a palavra do Senhor está dizendo. Amados, quero dizer uma coisa para vocês: não há nessa terra nenhuma instituição, não há nessa terra nenhum poder, não há nessa terra nenhuma pessoa de nenhuma formação acadêmica, queridos, que tenha esse poder dado por Deus de levar vida. Eu vou repetir, porque talvez muitos não tenham entendido. Porque senão, como diz o apóstolo, essa igreja estaria tremendo aqui agora. Querido, não há nenhuma instituição, não há nenhum poder nesse mundo, não há nenhuma pessoa com qualquer tipo de formação acadêmica que tenha o poder de levar vida por onde passa, como o poder que Deus colocou no seu coração. Amém?
Querido, dá uma olhada assim para a sua mão simples, calejada ou não, sua mão direita que tem 5 dedos aí, como normal, como todas as, não como todas as outras, né? Mas que tem a sua mão absolutamente normal, querido. É uma mão simples de carne e osso, querido. Mas essa mão, empunhada dessa palavra, tem poder para transformar vidas, querido, que nem o Donald Trump consegue. Que nem a comunidade europeia consegue fazer, queridos. Eles podem mudar o exterior, fazer leis e tal, mas levar a vida como eu e você podemos fazer, não há ninguém que possa fazer isso, a não ser a igreja do Senhor, que reconhece que a vida eterna começou agora, e se apossa disso, e começa a ser um agente de vida eterna por onde passa. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. E aí, queridos, vida eterna não é futuro, eu já provei isso para vocês. A vida eterna, querido, não vai ser após o arrebatamento. A vida eterna, querido, não é pós-apocalipse de maneira nenhuma. Aliás, querido, deixa eu dizer uma coisa. Tem muita gente que serve a Jesus muito mais com medo de ir para o inferno do que vontade de ir para o céu. Tem pessoas que servem a Deus com medo do castigo que pode acontecer, querido. A vida eterna começa agora. Se você está cheio de Deus, você não está preocupado com o futuro, porque você já está vivendo agora com Ele, a alegria de ser dele, aleluia, exaltado é o nome do Senhor, aleluia. Queridos, não deixe para depois o que você pode começar a viver agora. Isso não é chavão do mundo, tá? Pessoas que estão querendo ou colocando a sua expectativa de vida futura, ou de vida eterna, de vida eterna para o futuro, eu vou usar uma ilustração aqui bem interessante. É como aquele casal que se relaciona por carta. Está longe um do outro, estão se relacionando por carta. Qual é a graça disso? Você tem aquela sensação de posse. Minha esposa está longe. E eu mando uma carta para ela de vez em quando e vem uma carta para mim de vez em quando. Tem gente, querido, que na vida espiritual está vivendo um relacionamento de carta, à distância. Queridos, mas o Senhor, o Todo-Poderoso, o noivo, Ele está onde? Ele está aqui agora. Ele diz na sua palavra: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia! Queridos, pessoas estão deixando de viver a vida eterna agora, para poder imaginar alguma coisa no futuro. Lembra dos discípulos, queridos? Fala: Senhor Jesus, o que nós ganhamos em ter deixado o mundo para estar contigo? Jesus fala: olha, ninguém que tenha deixado tudo para me seguir vai ficar na mão. Tem 100 vezes mais, e ainda no futuro, porque começa agora, tem ainda a vida eterna. Querido, isso você vai viver para toda a eternidade a bênção que começa aqui agora, queridos. Aleluia! Vocês estão entendendo? E quando Jesus fala que nós temos que dar a vida para os outros, tem muita gente que acha que é passar por uma degola. É passar por um alto sacrifício, querido, não é. Você tem a vida eterna, é a mesma vida que está em você. Você vai dar a sua vida pelos irmãos, você vai dar a sua vida pelos outros, queridos. Olha que simplicidade é a palavra do Senhor, e as pessoas com medo de morrer. Não é isso, querido, é compartilhar aquilo de bom. Queridos, e tem um detalhe, hein? Nada de egoísmo. Quanto mais você der um rio, quanto mais água flui, mais água tem para fluir. Tem muita gente que fica aquele egoísmo: é meu, quero represar a graça. Querido, vai virar barragem que uma hora aí vai explodir, vai fazer um estrago. Sabe o que a água parada dá, querido? Dá dengue. Tem tanto crente dengoso por aí, né, amados? Queridos, você sabe o que tem na palavra de Deus para você? O que a palavra de Deus propõe para a sua vida? Do que adianta, queridos, a sua preocupação com a vida após a morte, se hoje você não está vivendo, a vida eterna que Deus te deu? Eu quero, queridos, ir um pouquinho além, porque a igreja, nós, IAC, estamos vivendo no período da visão 4.1, que o apóstolo colocou no começo do ano, lembra? E sabereis qual é a largura, qual é a altura, a largura, qual é
o comprimento e a profundidade. Qual é o período que nós estamos vivendo? O comprimento, que é a igreja ir para fora, levar a palavra de Deus. E para nós isso está representado com o projeto Casa de Paz. Aliás, nós estamos num período de 21 dias de jejum, que vai terminar no dia 28, para começar o período de Casa de Paz, querido. E como é que eu posso querer uma vida eterna futura, se eu estou vendo irmãos, pessoas como eu, pobres, cegas e nuas, morrendo, queridos, caminhando para o abismo, quando eu e você temos a vida eterna para levar para essas pessoas? Ou, querido, uma pessoa que você fala da palavra de Deus, uma pessoa na Casa de Paz que você leva a palavra de Deus, é o rio de água viva que está fluindo do seu interior e está levando vida eterna para essas pessoas, aleluia! Queridos, então, se engaje no projeto Casa de Paz. Ah, pastor, mas eu não sei pregar, querido. Não está falando de pregação, está falando de um testemunho, de uma coisa simples, queridos. Simplesmente convidar uma pessoa, levar a palavra de Deus, dar um testemunho, facilitar que alguém possa visitar, que alguém possa levar a palavra, querido. Isso é a água viva que está fluindo do seu interior e vai jorrar para a vida eterna. Amém? Glórias ao nome do Senhor. E a proposta do Senhor Jesus, querido, note bem. João 10, último versículo. Jesus disse, ele estava falando sobre o pastor e as ovelhas. Em João 10, ele fala: o ladrão só vem para matar, roubar e destruir. Então está falando matar, morte, roubar, tirar a alegria e destruir, causar o caos. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Querido, há um convite da palavra do Senhor para nós vivermos vida em abundância. Quem já aceitou Jesus aqui? Amém? Quantos já aceitaram o Senhor Jesus? Praticamente todos. Se alguém ainda não aceitou Jesus, olha o que você está perdendo, a oportunidade de ter a vida eterna na sua vida. Amém? Querido, e o convite da palavra do Senhor hoje para nós é: vamos viver essa vida eterna? Pastor, mas como é que eu vou viver essa vida eterna? Querido, primeiro passo: comece por desenvolver uma profunda relação de intimidade com Deus. Ah, pastor, mas como é que faz isso, querido? Quando você quer conhecer uma pessoa, você vai ter que se aproximar dela. Você vai ter que se aproximar dela. E no caso nosso com Deus, oração, jejum, conhecer Deus por meio da sua palavra, estar envolvido com as coisas de Deus. Queridos, não perca a oportunidade de se aprofundar em intimidade com esse Deus Todo-Poderoso. A vida eterna é que conheçam a Deus, que tenham intimidade com Ele, aleluia. Queridos, e o resto vai ser consequência. Deus está nos chamando para a vida na plenitude, a vida em abundância, em todas as áreas das nossas vidas, queridos. E o chamado de Deus para nós é para começar a viver já. Eu vou te dar 10 segundos para você falar para a pessoa que está do seu lado. Notem bem, não comecem ainda, tá? O que você vai fazer de diferente a partir de hoje, depois que você teve esse conhecimento da palavra? Porque se tudo isso que você ouviu não te mobilizar a fazer algo totalmente diferente do que você faz até aqui, a gente precisa repetir a palavra. Brincadeira, querido, não vamos repetir a palavra. Mas o que o Espírito Santo quer com isso, querido? Te mobilizar para ação. Mas olha, não vale dizer para o seu irmão que você vai virar um santo, vai entrar numa redoma, vai entrar numa clausura. Não, queridos. Clausura para quem tem rios de água viva jorrando? Não, querido, não faz sentido. A vida eterna é para ser vivida no nosso dia a dia. É para jorrar essa água onde a gente passa. Ah, mas é que se eu ficar isolado eu consigo ser santo. Querido, não vai. Porque a vida eterna, a santidade, ela está dentro, ela não está fora. O que contamina não é o que vem de fora, é o que está dentro. Então eu vou te dar 10 segundos
você falar para o seu irmão aí o que você vai fazer de diferente a partir de hoje, depois que você conheceu sobre a vida eterna. Pode falar. É para o irmão que está do lado. Acabaram os 10 segundos. Queridos, eu quero só dizer uma coisa para você, tá bom? Você acabou de assumir um compromisso de fazer isso que você falou com ele, amém? Amém? Você acabou de fazer um compromisso, porque enquanto estava só com você, ninguém sabia, ninguém podia cobrar. Agora que você falou, tem alguém que sabe o que você vai fazer e a pessoa pode cobrar, amém? A pessoa pode, chamar a sua atenção para o compromisso de vida eterna que você fez a partir de hoje. Todos de pé, em nome de Jesus. Aleluia. Glórias ao nome do nosso Senhor. Todos de pé. Glória a Deus, porque a hora, já voou. Queridos, eu quero orar com vocês agora. E nessa oração, amados, é a oração que você vai chegar para Deus e vai falar: Senhor, eu acabei de ouvir sobre a vida eterna. E se isso ainda não está claro, não está ainda perfeito no seu coração, nessa oração peça ao Espírito Santo para testificar essa verdade no seu coração, queridos. Porque não dá para ouvirmos a palavra do Senhor e não haver transformação e sairmos do mesmo jeito que nós chegamos aqui. E eu, quando pedi ao Senhor a palavra, queridos, era uma palavra transformadora. Eu confesso para vocês que ela está queimando aqui, queridos. Não fique pensando aí que, eu já cumpri tudo isso daqui, está tudo tranquilo. Não, essa palavra está queimando em mim. Eu preciso aprender e colocar em prática essa vida eterna que eu acabei de pregar aqui, queridos. Não é? A pessoa acha assim, não, a palavra ela é maior que o pregador, queridos. Pode ter certeza disso. Porque o dia que eu vir pregar uma palavra que eu for maior que ela, tem alguma coisa errada. Porque a palavra é de Deus, ela não é minha. Amém? Vamos orar, querido. E logo após essa oração, nós vamos nos despedir, liberar e nós vamos para casa meditando na vida eterna. Amém?